Cicobi Credicopa apresentam. Olá, boa noite. IBGE divulga estimativa de produção de grãos para 2016 com novo recorde. Escala de pagamento do IPVA começa a vencer nesta quarta-feira em Minas. E você vai ver também. PM apreende adolescentes suspeitos de arrombamento e furto em residência no Cidade Nova. Dupla é presa após assalto de loja de roupas na rua São Geraldo. Moradores do Sebastião Amorim reclamam do descaso da prefeitura com a limpeza do bairro. Patos de Minas fecha 2015 com 875 casos confirmados de dengue e uma morte. Saúde lança programa de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti em Patos de Minas. Vamos mostrar a movimentação no Unipam para a colação de grau dos formandos em Ciências Contábeis. As vagas de emprego disponíveis em Patos de Minas e ainda... Banco oferece R$ 3.600.000 para administrar a conta salário dos servidores municipais. Buracos e mato tomam conta das ruas e avenidas de Patos de Minas. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. Moradores do Sebastião Amorim não estão nem um pouco satisfeitos com os serviços oferecidos pela prefeitura. Buracos nas ruas, mato tomando conta de praças e canteiros centrais e muita sujeira. Eles cobram providências. A primeira reclamação é antiga, a precariedade da praça do bairro Sebastião Amorim. Aqui a praça está parecendo uma fazenda. O mato cresceu e tomou conta do local, que ainda está sendo utilizado para descarte de lixo. Como vocês podem ver, nessa época da proliferação do mosquito, é bem crítica, né? Que eu vi uma entrevista do senhor Pedro Lucas, né, na televisão, falando no rádio, desculpem, falando que não vai fazer a limpeza, né? Por agora, porque não adianta por causa da chuva, né? Então vocês podem ver que isso aqui vai virar um caos, porque um caos já está, né? Isso aqui nós já tentamos, já conversamos com os moradores para ter conscientização também de não estar jogando lixo, mas essa quadra que eles estão reformando, ela já tem 1 ano, não termina a reforma dela. O que eles fazem? O pessoal peteca, porque aqui é aberto, como todos podem ver, e infelizmente eu já fiz tudo que podia ser feito, mas infelizmente eu não tenho respostas nem dos 17 vereadores e muito menos do senhor Pedro Lucas. O vice nem se fala, né? Porque ninguém sabe o nome dele, né? Outra preocupação é com a utilização da quadra de esportes. No local foi registrado um homicídio em novembro de 2015. William Vaz Ribeiro, de 34 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo e morreu no local. Após esse crime, muitas pessoas pediram iluminação para a quadra. A caixa de energia está destruída, mas segundo os moradores, na última semana pessoas estiveram na quadra e instalaram refletores. Porém, eles não sabem quando eles serão ligados. Dá nada, só fica assim, esse matagal aí, esse quadro abandonado. Os meninos querem vir pra cá, mas tem que jogar a bola na rua, que não tem jeito. Não, senão pode desmanchar isso. Arrumar umas casas aí popular pro povo. Mas não para por aí. No mesmo espaço está sendo construída a unidade básica de saúde do bairro. A obra está orçada em R$ 886.934,30. A construção, iniciada em maio de 2014, deveria ter sido entregue em fevereiro de 2015, mas até agora não foi inaugurada. Tem um posto Sebastião Amorim que era para ser inaugurado em fevereiro do ano passado. Até hoje o posto não foi inaugurado. O que tem ali no local? A única coisa que tem lá é só lixo e caminhão. Só lixo que tem lá dentro. Vocês podem ver lá dentro, vocês podem olhar lá que só tem lixo lá dentro do posto. A sensação que os moradores têm é que foram mesmo esquecidos pelas autoridades. Na rua Dr. Teofredo Borges, que fica no mesmo bairro, a nossa equipe registrou um buraco de mais de 2 metros de profundidade. Os moradores temem que acidentes aconteçam. Na hora de vir buscar voto, esse ano é ano de eleição, eu sei que vai aparecer muitos aqui querendo buscar o voto de nós, do morador do bairro Sebastião Amorim. Mas infelizmente não vão ter. Não vão ter. A gente vai dar a resposta na urna. Tá, Deus dará isso aqui. Esse aqui, se o prefeito, infelizmente, ele vem aqui, ele visita o posto de saúde aqui,
Ele vai no posto de saúde e não tem coragem de pisar aqui na quadra, que tá puro mato aqui. A redação da NTV entrou em contato com a prefeitura em busca de um esclarecimento para os moradores do Sebastião Amorim, mas infelizmente não obteve resposta. O NTV News mostrou na última semana a preocupação de moradores com o ecoponto de pneus localizado no bairro Planalto. O local não é coberto e os pneus estão cheios de água. O programa de combate à dengue, no entanto, alega que existe um controle rigoroso para evitar que o ecoponto sirva de criadouro para o mosquito. Muitas pessoas têm reclamado da situação do ecoponto de Patos de Minas. Segundo moradores, há muita água parada nos pneus e a preocupação é que o mosquito da dengue se prolifere no local. Pasmo, hora que eu vi uma situação dessa aqui, né? Vendo que todos os dias é notícia em jornais, a luta contra a dengue, a chikungunya e afins. E chega aqui, você vê uma situação dessa aqui, ninguém toma conta, cheio d'água, chovendo. Como que a população fica numa situação dessa? Eu tô pasmo, realmente tô pasmo. Achei que eu ia chegar aqui, ver a cidade limpa, voltando à terra depois de 12 anos e me deparo com a situação dessa. Diante disso, conversamos com a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, que disse como os agentes de endemia estão trabalhando no ecoponto. O ecoponto, nesse mês de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, aquela empresa que vem recolher os pneus em Patos para reciclagem, eles não vieram, mas nós estamos monitorando aquele local, que é o ecoponto de pneu, de 7 em 7 dias, com tratamento com larvicida e com o BV pesado. Temos água parada, porque está chovendo, né? E o ecoponto não tem cobertura, mas não tem um mosquito. A prefeitura alega que retirou 24 toneladas de pneus do ecoponto ontem. Entretanto, nós estivemos lá nesta manhã e uma montanha de pneus cheios de água permanece no local. A seguir no NTV News, você vai ver a apreensão de 2 adolescentes acusados de arrombamento e furto no Cidade Nova e a prisão de 2 suspeitos de assaltarem uma loja na rua São Geraldo. O Corpo de Bombeiros emitiu um alerta para evitar acidentes aquáticos no período de férias. O calor desta época do ano reforça a procura por cachoeiras, rios e represas. Em 2015, o Corpo de Bombeiros registrou 378 afogamentos e somente nos primeiros dias deste ano, mais de 15 pessoas morreram afogadas no estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento é a segunda maior causa de mortes por acidentes em Minas Gerais, perdendo somente para os acidentes automobilísticos. A ingestão de bebidas alcoólicas, por sua vez, é a principal causa de morte por afogamentos em adultos. 2 adolescentes, um de 17 e outro de 13 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira, acusados de arrombarem e de furtar uma residência no bairro Cidade Nova. A mãe de um dos garotos pediu a internação do adolescente. Na mesa da delegacia, muitos materiais. Eles foram encontrados com 2 menores, um de 17 e outro de 13 anos de idade. Eles teriam arrombado uma residência na rua Lázaro Lacerda, no bairro Cidade Nova. A primeira informação que chegou para a gente é que havia 2 indivíduos dentro de uma residência no bairro Cidade Nova. E depois dessas informações, viaturas deslocaram para o local e depararam com os indivíduos já em fuga, os quais adentraram em Matagal, próximo à Vila Olímpica do RT. E aí, durante o rastreamento, foi encontrado um e o outro, posteriormente, já estava evadindo pelo bairro Jardim Paulistano, que também foi alcançado e apreendido. Foram furtados da residência monitor de computador com CPU, muitos aparelhos eletrônicos e fios, e até o doce. Uma mochila de rodinhas foi recheada de produtos de furto e a polícia militar encontrou lá dentro até um estetoscópio. O menor de 17 anos disse aos policiais que os produtos seriam destinados para a compra de droga, mas garantiu que não era de crack, e sim de maconha. Os 2 já tinham passagem. Ele tem algumas passagens, pelo mesmo motivo, furto, e dentre outras. E foi encontrado
escondido no matagal onde estavam armazenados vários materiais que estão sendo contabilizados, né, para posteriormente ser ressarcido às vítimas pelo delegado. A mãe de um dos menores chegou a ir à delegacia e confessou estar cansada de tanto problema com o adolescente que está envolvido em diversos crimes na cidade e ainda parou de estudar. Ela quer a internação do filho para que ele se recupere. Os furtos são praticados, segundo a polícia, para sustentar o vício em drogas. Esses materiais, o destino deles é boca de fumo ou troca em outros materiais. Eles fazem troca entre eles, entre materiais por peças de bicicleta, peças de motocicleta e também por drogas. É muito triste porque são menores, um de 17, outro de 13 anos. Inclusive o Conselho Tutelar, né, já está acompanhando essa ocorrência para verificar o que vai ser feito com os menores, né? E 2 homens foram presos pela Polícia Militar acusados de participarem do assalto a uma loja na rua São Geraldo. Eles já têm outras passagens pela polícia. Fernando Eilian de Araújo, de 29 anos, e Kleber Romão da Rocha, de 34 anos, são suspeitos de assaltar uma loja na rua São Geraldo. Um militar que estava no seu horário de folga visualizou quando alguns indivíduos, né, utilizando arma branca, uma faca, praticou um roubo a uma loja de vestuários na rua São Geraldo. E ele passou a acompanhar esses indivíduos, né, que utilizavam na fuga uma motocicleta CB300 cor preta. E esses indivíduos se dirigiram em direção ao bairro Nossa Senhora Aparecida. E de posse dessas informações, que foi repassada à Polícia Militar, algumas guarnições local por local, culminando em abordar a motocicleta já estacionada com um dos indivíduos ao lado, né, e com a chave da moto em mãos. As vestes dele foi reconhecida, bem como o capacete utilizado na ação. Os 2 suspeitos foram localizados em pontos diferentes da cidade. Um foi preso na rua Santa Bárbara e outro no bairro Caramuru. O que foi levado ainda não foi localizado. Da loja foi levada a quantia de R$ 120 e mais um celular da vítima e R$ 50 da vítima que se encontrava no local. A vítima que, inclusive, trabalha na loja, né? Segundo ela, os R$ 50 se encontrava entre a capa de celular e o aparelho celular. Aparelho este que até o momento não foi localizado, bem como a faca utilizada na ação criminosa. Os 2 jovens têm passagens pela Polícia Militar. Tem várias passagens, né, por esse e diversos outros motivos. A atividade do comércio brasileiro teve queda de 1,3% em 2015, no pior desempenho desde 2002, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pela Serasa. Em 2014, o movimento dos consumidores nas lojas teve alta de 3,7%. De acordo com a entidade, o resultado fraco foi provocado pelo aumento da inflação, pela queda dos níveis de confiança dos consumidores e pelo aumento dos juros dos financiamentos e crediários, que encareceu as prestações. A queda nas vendas no ano passado atingiu todos os segmentos do varejo nacional. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar o balanço do número de casos de dengue em Patos de Minas e o lançamento do plano de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A safra brasileira de grãos chegou a 209 milhões e 500 mil toneladas em 2015 e bateu o recorde, superando em 7,7% a produção de 2014. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Em 2016, a previsão do Instituto é que o país colha 210 milhões e 700 mil toneladas, superando em 0,5% a produção do ano passado. A estimativa da área a ser colhida é de 57 milhões e 700 mil hectares, com alta de 1,8% frente à colhida em 2014. Os 3 principais produtos, arroz, milho e soja, representaram 93,1% da estimativa da produção e responderam por 86,3% da área a ser colhida. Patos de Minas teve 1.317 casos de dengue notificados em 2015. O número de casos confirmados da doença, no entanto, ficou bem abaixo disso.
Por outro lado, apesar da diminuição, o município registrou uma morte em decorrência da doença. A Secretaria de Saúde de Patos de Minas divulgou recentemente o levantamento contendo o número de casos de dengue registrados na cidade no ano de 2015. 875 pessoas contraíram a doença. O número ainda assusta, mas a boa notícia é que estamos no caminho certo, pois houve uma redução se compararmos o ano de 2015 com 2014. Em 2014, nós tivemos 2.013 casos notificados. Desses 2.013, 1.530 foram confirmados, né? E em 2014, a gente teve... nós não tivemos nenhum óbito por dengue, tá? Óbito diretamente relacionado à dengue. Em 2015, nós tivemos uma redução significativa dos casos em relação a 2014. Vale ressaltar que nós ainda estamos fechando o banco de dados de 2015. Esses números são passíveis de alterações. No mês de abril, foi registrado também um óbito por dengue em Patos de Minas. O gerente de epidemiologia reforça os cuidados a serem tomados para evitar que a situação se repita. Em 2015, nós tivemos um óbito devido à dengue, né? Então a gente solicita aí para que a população tome cuidado com relação à água que ela está possivelmente armazenando, com relação às calhas das suas residências, às caixas d'água que devem ser tampadas, né? E aos inservíveis, ou seja, lixo que possa vir acumular água e que possa se tornar foco do mosquito da dengue. E quando o assunto é a Aedes aegypti, a preocupação dos órgãos de saúde vai muito além da dengue. O mosquito é transmissor do Zika vírus e da chikungunya. Em Patos de Minas, as ações serão intensificadas a partir de agora em um grande plano de enfrentamento ao mosquito. O LIRA, Levantamento de Índice Rápido para a Aedes aegypti, que seria feito no meio deste mês, não será mais realizado. Ele foi substituído pelo Programa de Enfrentamento contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, que teve início em Patos de Minas no último dia 4. A ação consiste na visitação de 100% das casas e apartamentos da cidade e vai até o dia 30 de janeiro. O LIRA era visitado 20% só das casas. Então era para detectar quais os locais de predominância do Aedes aegypti. Mas agora já foi decretado que o mosquito está em toda a região. Portanto, nós temos que adentrar e tentar eliminar o mosquito para que ele nasça, ele não prolifere mais na região. Nós vamos fazer a parte horizontal toda da cidade, depois, posteriormente, faremos a parte vertical. Mais de 300 agentes comunitários e de endemias estão participando do programa. Primeiro é eliminatório, eliminar todo o criadouro. Tirar da geladeira, todo local que tiver água, eliminar pratinhos, vedar a caixa d'água. E depois, se tivermos um caso positivo, entramos com o bebê pesado, que é aquele fumacê. A coordenadora do Programa de Combate à Dengue pede que a população colabore com o trabalho dos agentes de endemia no combate ao mosquito. Abrir toda a residência, receber o agente de endemias e o agente comunitário também está nesse enfrentamento. E as associações de bairros estão também com a gente, igrejas, polícia militar, bombeiro, estão todos com a gente. O número de veículos chamados para recall no Brasil cresceu 85% em 2015, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pela Fundação Procon de São Paulo. No total, 2.811.894 unidades foram chamadas para conserto, dentro de 116 campanhas. A Land Rover e a Mercedes-Benz foram as que mais anunciaram recalls em 2015, com 9 campanhas cada uma, enquanto a Volkswagen e Jeep ficaram em segundo lugar, com 8 chamados para reparar defeitos. A seguir, você confere as vagas de emprego no NTV News. Nós vamos mostrar a movimentação no Unipam para a colação de grau de Ciências Contábeis.
e a reclamação dos agentes de saúde demitidos pela administração municipal. Começa nesta quarta-feira o vencimento da tabela do IPVA 2016. A escala começa para os veículos com placas de finais 1 e 2. Na quinta-feira, vence o imposto para os veículos de finais 3 e 4. E na sexta-feira, para os finais 5 e 6. O contribuinte pode parcelar o IPVA em até 3 vezes ou fazer o pagamento à vista, neste caso com desconto de 3%. Para fazer o pagamento, basta apresentar o número do Renavan do veículo. O ano não começou bem para 27 agentes de saúde. Elas foram dispensadas pela administração municipal. Por considerar a decisão arbitrária, as agentes pretendem recorrer à justiça. Depois da notícia amarga recebida na sexta-feira passada, 27 agentes de saúde demitidas vão recorrer à justiça. Nesta segunda-feira, elas arrumaram a documentação e assinaram uma procuração que vai ser encaminhada ao Sindsaúde em Belo Horizonte. Uma notícia que antes era desmentida pela administração pública e tida como boato, e agora se concretizou. Antes a gente pensava que era só boato, e então a gente não podia fazer nenhum ato contra o município, porque até acontecesse o fato para que nós pudéssemos entrar na justiça. Foram demitidas 2 gestantes e voltou atrás. Então vê que parece que não está tendo um critério sim sério nesse sentido, na opinião dos agentes de saúde, e a gente agora entramos com o processo, porque uma vez que a Lei 11.350 e a emenda 51 do governo federal, ela fala que para você mandar o agente de saúde embora, teria que ter um mandato de calamidade pública ou outros fatores, uma questão de economia. Depois da demissão arbitrária e sem aviso prévio, as servidoras procuraram o vereador Lázaro Borges para buscar ajuda na justiça. A demissão foi traumática para as servidoras que não esperavam o corte. Vários relatos, pessoas chorando, já perdeu até a voz de tanto chorar, porque o seguinte, foi muito rápido. Ou seja, tem os compromissos delas, elas estavam contando com o salário, estavam contando com o ganha-pão delas, falar dessa forma, e chega e fala assim, olha, eu não preciso mais de você. Isso é triste, é lamentável a atitude, porque poderia simplesmente falar assim, olha, daqui 30 dias você não faça mais nenhum compromisso, porque você não vai servir para nós. Você vai ser demitida, você não está no nosso quadro. A agente Vânia Pereira trabalhou por 5 anos na prefeitura e foi surpreendida, como todas as outras, na sexta-feira, com a notícia da demissão. Eu trabalhei 3 anos, me dispensaram, me chamaram para fazer um novo processo seletivo. Eu estudei, fui atrás, fiz o processo, passei e trabalhei mais 1 ano e agora fui demitida de novo. Ela assinou uma folha de presença que agora foi anexada ao processo de demissão e se sente enganada e humilhada. Nós chegamos lá na Secretaria de Saúde para uma reunião e essa reunião era para estar demitindo todas as agentes de saúde. E eu fiquei muito chateada com isso, porque a gente se sente assim como se a gente não servisse para nada, né? Eu fiquei muito chateada com isso. O vereador questiona o método utilizado pela prefeitura para dar ciência às servidoras municipais da saúde de que elas estariam demitidas. A lista de presença que foram solicitadas, pegaram todas de surpresa. Eu ainda questionei, gente, não assina, enquanto você não vê o que você tem para assinar. E eles falaram que era simplesmente uma lista de presença. E hoje a gente pegou um documento que falava que elas estavam cientes do que estava sendo demitida. Elas não sabiam o que estavam assinando. Assinou uma lista em branco, somente que constava o título, lista de presença. E depois foi anexada aqui, nós temos os documentos aqui, que elas estavam cientes de que estava sendo demitida. Não pertencia mais ao quadro do funcionário da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. O vereador está surpreso também com a diminuição do quadro de agentes de saúde, que para ele vai na contramão do crescimento da cidade. Nós tivemos aqui o Alto Limoeiro, aqueles 2 condomínios,
que são 3 mil, só nos 2 condomínios, fora o número de moradores do bairro Alto Limoeiro. Eram 3 agentes de saúde, ficou uma, e assim mesmo é que vai sair do Jardim Esperança para atravessar a Avenida Marabá, para ir lá prestar serviço no Alto Limoeiro e nos 2 condomínios. Dizem que vai fechar o posto de saúde do bairro Lagoa Grande, que vai levar lá para o Jardim Paulistano. São uma série de coisas que estão sendo feitas na Secretaria da Saúde que a gente não concorda. Se nós estamos aumentando números, a população de Patos de Minas está aumentando a cada dia que passa, está diminuindo as unidades, estão diminuindo os agentes de saúde, o que nós vamos fazer? E quem está à procura de empregos, há vaga para lanterneiro de automóveis com salário a combinar mais benefícios. Os interessados devem ligar para 3823-5766 em horário comercial. Vamos a outras vagas disponíveis no balcão de talentos da CDL. Auxiliar de suporte de sistemas para trabalhar em empresa de informática, salário a combinar. Auxiliar de mecânico para trabalhar em empresa de locação de equipamentos, salário a combinar mais benefícios. Vendedor interno para trabalhar em empresa de locação de equipamentos, salário a combinar mais benefícios. Recursos humanos para trabalhar em empresa de máquinas e implementos, salário de R$5.000 mais benefícios. Vaga para auxiliar de limpeza para trabalhar em empresa de prestação de serviços, salário de R$500 mais benefícios. Vaga para agente de atendimento para trabalhar em instituição financeira, salário de R$ 1.877,29 mais benefícios. Vaga para serviços gerais para trabalhar em escola de idiomas, salário a combinar. Vaga para administrativo para trabalhar em posto de combustível, salário de R$ 857,11 mais benefícios. Vaga de gerente para empresa de artigos desportivos, salário a combinar mais benefícios. Vaga para auxiliar de departamento pessoal para trabalhar em empresa de prestação de serviços, salário a combinar mais benefícios. Daqui a pouco acontece a solenidade de colação de grau dos formandos em Ciências Contábeis do Unipan. E é para lá que a gente vai conversar com o repórter Odair Cardoso. Odair, tudo pronto por aí para o início da cerimônia? Boa noite. Boa noite para você, Maurício. Boa noite a todos. A gente fala aqui direto do Unipan, onde daqui a pouquinho você vai conferir todos os detalhes da transmissão de mais uma colação de grau dos formandos nessa noite, que é a noite dos formandos em Ciências Contábeis. Muita gente já chegando por aqui, Maurício. Você percebe aqui atrás muitos familiares, pais, amigos, todas essas pessoas que vêm acompanhar de perto aqui esse momento de grande emoção de todos esses novos formandos em Ciências Contábeis. Uma dessas pessoas que está aqui do meu lado é uma mãe, a mãe de um dos formandos, que é a Maria Cristina, que fala com a gente também aqui dessa emoção, desse momento, ela que é de Presidente Olegário. Boa noite, Maria Cristina. Momento importante para a família, né? Ah, muito importante. É uma alegria, uma satisfação imensa, né, da gente conseguir, porque isso hoje em dia é muito difícil, né? Então, é com muita satisfação que a gente está, né, hoje comemorando a formatura do moço. E o seu filho como é que chama? Chama Christian. Está se formando hoje, é todo um orgulho para a família. Ah, todo orgulho. Muito bom mesmo. É bom aluno? Ótimo aluno, ótimo filho, sabe? É excelente. Valeu a pena então? Ah, valeu a pena. Investir. Obrigado. E junto com a Nora, que a Nora também está se formando com ele hoje. Ah, tem também uma Nora? Tem uma Nora. É uma alegria dupla. Dupla. Nossa, muito bom mesmo. Parabéns para a família. Ah, obrigada. Toda essa emoção e muito mais, Maurício, o pessoal vai conferir daqui a pouquinho com todos os detalhes que a NTV transmite essa colação de grau aqui no Centro Universitário de Patos de Minas, onde 103 formandos em Ciências Contábeis aqui do Unipan vão estar colando grau. Daqui a pouquinho o pessoal acompanha pela NTV ao vivo. Até já. Obrigado, Odair. Boa noite. Bom trabalho para vocês. Daqui a pouco, o NTV News, você vai ver a reclamação dos patenses com o mato e os buracos que tomam conta da cidade e a licitação para o pagamento dos salários dos servidores municipais.
A procura de consórcios para adquirir casas, veículos e eletrodomésticos cresceu 1,9% de janeiro a novembro do ano passado, com o registro de 2.150.000 novas adesões e negócios que somaram 79 bilhões 740 milhões de reais, 13,5% acima do verificado no mesmo período de 2014. Na mesma base de comparação, o volume de crédito disponibilizado alcançou 36 bilhões 860 milhões de reais, com alta de 7,3%. Os dados do balanço da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, mostram que, apesar do desaquecimento da economia, este foi um setor em recuperação, já que em 2014 as vendas tinham recuado 7,9%. O segmento de veículos lidera com um crescimento de 9,4%. Uma agência bancária de Patos de Minas vai pagar mais de 3,5 milhões de reais para administrar o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais. A licitação já foi concluída e o dinheiro deverá ser dividido entre os funcionários. A licitação para a compra da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Patos de Minas foi feita no final do ano passado e o banco vencedor foi o Santander. O valor pago pela instituição financeira para ter a concessão do pagamento foi de R$ 3.679.000. Agora, os servidores aguardam o cumprimento da Lei 6.169, de dezembro de 2009, que obriga o município a distribuir equitativamente entre os servidores efetivos o montante arrecadado com a venda. Nós tínhamos um contrato com o Banco do Brasil que já estava vencido, né? E por uma lei desde 2009, já existe a lei, que o município, juntamente com o sindicato, poderia fazer uma licitação onde poderia vender a folha de pagamento para aquele banco interessado. Isso foi feito, foi aberta a licitação. O Banco Santander foi o banco que conseguiu eleito, né? Foi a melhor proposta, onde o contrato já foi assinado pelo município e esse repasse deve ser feito mais tardar, acredito, no 5º dia útil de fevereiro, mais ou menos, e será repassado para todos os servidores efetivos igualmente. Portanto, esses R$ 3.679.000 será dividido para todos os servidores efetivos e concursados. São cerca de 3.500 servidores trabalhando na Prefeitura, entre contratados e concursados, cargos comissionados e secretários. Mas deste número, aproximadamente 2.000 efetivos é que terão o direito ao rateio do dinheiro arrecadado com a venda da folha de pagamento do funcionalismo público municipal. Pela conta simples, cada servidor poderá receber cerca de R$ 1.800, um dinheiro que vem em boa hora. Já faz alguns meses que os servidores não têm recebido em dia o pagamento mensal. A questão do atraso salarial é uma preocupação do sindicato. Nós vivemos aí conversando com o prefeito sobre isso, expectativa que com novos impostos que entram agora possa se normalizar, mas esse dinheiro que deve entrar, eu acredito que vai dar um valor até razoável, será muito importante para o servidor muitos aí com algumas dívidas, né, para quitar e outros aí também para poder aí melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida. A expectativa é de que a Prefeitura faça o repasse da distribuição equitativa até o início de fevereiro. Eu acredito que até o 5º dia útil, mais ou menos, de fevereiro, esse dinheiro já estará na conta dos servidores. Já começaram também as negociações com a administração municipal para o dissídio coletivo da categoria. A data base é em janeiro. Nós já tivemos aí algumas conversas com o executivo, com a sua comissão. Eu espero que na próxima semana nós poderemos aí realizar uma assembleia e levar para o conhecimento dos servidores para ver se o índice será aceitado ou não. Ainda não se tem definido o índice de reajuste e as conversas não estão nada fáceis devido ao cenário de crise nacional. Toda negociação é difícil, né? Ainda mais da situação que o país se encontra, mas as primeiras conversas foram umas conversas positivas, estamos esperançosos que possamos aí conseguir algo interessante para o servidor. Se os patenses já não estavam satisfeitos com os serviços de limpeza e conservação da cidade, agora, no período de chuvas, a situação é ainda pior. Os buracos se abrem por toda a cidade e o mato toma conta de praças e avenidas.
Os buracos se multiplicam pela cidade. E a informação não é animadora. Em entrevista exclusiva à NTV, o prefeito Pedro Lucas disse que não vai fazer operação tapa-buracos com o período chuvoso. Olha, com certeza, assim que terminar o período chuvoso, hoje nós não temos condições, nós não vamos jogar recursos fora, aplicando na operação tapa-buraco, uma vez que se você colocar o tapa-buraco de manhã e chover à tarde, todo o serviço é desperdiçado e o dinheiro público jogado fora. Da mesma forma é o mato, se você corta ele e estiver no período chuvoso, 5, 10 dias ele já volta quase que à normalidade. Então é uma preocupação administrativa, nós pedimos a compreensão da população, nós pedimos desculpas pela forma com que está hoje a cidade, com a quantidade de buracos e com a quantidade de matos, mas também estamos sendo responsáveis em aplicar o recurso na hora certa, porque se nós aplicarmos hoje, é recurso jogado fora. Sabemos das dificuldades, né? Aqui próximo à prefeitura mesmo, na Fátima Porto, existe um buraco enorme. Agora é necessário também que aquele que transita pelas vias públicas da cidade possam transitar dentro do que determina o Código Brasileiro de Trânsito, com a velocidade determinada e com certeza evitando assim acidentes. Mas nós temos essa preocupação sim, só que nós não podemos aplicar recursos de forma indevida. E hoje, tapa-buraco e capina é jogar dinheiro fora. Mas não é assim que os usuários das vias urbanas pensam. Transitar em alguns trechos nem na velocidade permitida, porque aí é prejuízo certo. Em muitos pontos é preciso parar e passar bem devagar para vencer o obstáculo sem quebrar o carro. O buraco ao qual o prefeito se refere na entrevista na Avenida Fátima Porto parece ter se multiplicado. A situação mais grave se encontra no trecho entre as avenidas Paranaíba e Piauí. Na pista sentido JK, existem vários que estão cobertos de água e são verdadeiras armadilhas. Sob a ponte, há um buraco enorme e outro ao lado. O motorista sai de um e cai no outro. Depois do semáforo, já no sentido Avenida Marabá, há buracos enormes e os motoristas precisam ter mais cuidado para passar pela Avenida Fátima Porto. Já na Avenida das Paineiras, também sentido Marabá, a situação está crítica. Mas é na descida, sentido Avenida Fátima Porto, que os motoristas não têm muita opção. E diminuir a velocidade é o jeito para não acabar com o carro. Mas o problema mais grave está na rua Jaime Ramos, no bairro Aurélio Caixeta. Uma verdadeira cratera se formou na via. E o problema é que o buraco pega a rua de fora a fora. Tranquilidade para passar pela rua, só mesmo de moto ou bicicleta. O médico psiquiatra Ricardo Peão mora no local e tem sofrido com a situação. Essa esquina realmente está muito complicada. E há 16 dias nós estamos com esse buracão aí, ninguém toma nenhuma providência, nem mesmo sinalização. Durante o dia, durante a noite, toda hora a gente escuta barulho de carro batendo aí, o peito de aço, e certamente está estragando muitos veículos também. Ele se espantou com a notícia de que o buraco, que já tem mais de 16 dias aberto, não será tampado. Vamos ver então quando esse buraco ficar maior, o que nós vamos fazer? Não é verdade? O senhor acha que tem que ter uma posição rápida, porque do jeito que está não pode ficar? Cada chuva o buraco aumenta cada vez mais. Provavelmente a água está entrando por baixo do asfalto, então a tendência é que isso vai se tornar uma cratera dentro de alguns dias, se nada for feito. O pedreiro Osmário Eustáquio dos Santos, o Peito Roxo, está indignado com a situação das ruas na cidade. Não é brincadeira. O nosso prefeito, infelizmente, é o buraco do Pedro Lucas. Agora sim, ele falou que não é prioridade. Ele falou hoje no programa do Gui que não vai tampar buraco e nem capinar aonde está sujo. Eu nunca vi falar um prefeito desse aí. É brincadeira. Quem vê o buraco da Jaime Ramos está preocupado
com a situação. Você está vendo aqui, ó, isso aqui é um cruzamento que vem carro de 3 ruas. O que tiver dentro, não vê meio embalado num cascalho, desse bate no outro. Situação. O NTV News desta terça-feira termina aqui. Outras informações você confere amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma boa noite para você e até amanhã. E lembrando que você vai ficar agora com a transmissão ao vivo da cerimônia de colação de grau dos formandos em Ciências Contábeis.